Boa noite a todos. Estamos retomando nossos estudos sobre as parábolas de Jesus e hoje nós estudaremos a parábola do servo bom e do servo mau. Em algumas outras traduções, né, o servo prudente, o servo fiel e o servo insensato, o servo infiel. É, Nós temos uma situação particular hoje, né? Nós tivemos nos momentos ao vivo de pedidos e agradecimentos e por isso nós inclusive já oramos por esse estudo, mas para você que nos acompanha com a nossa gravação, vamos novamente fazer uma prece. Oremos. Santo Deus, nosso querido bom Pai, obrigado pelo teu amor, por estar conosco, abençoe nosso grupo que está ao vivo, aqueles que acompanham nossos estudos nas gravações, mas sobretudo, Senhor, esteja com o nossa mente, que o teu Santo Espírito nos permita sermos instrumentos e possamos ouvir, reconhecer a tua voz e aprender com a tua palavra. São bênçãos que nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esta parábola é uma parábola um pouquinho mais curta, tá bom? Então, nós teremos menos tempo de gravação, menos tempo de estudo, não significando que não será aprofundada. Estamos vindo de uma linha de estudarmos 4 parábolas que dizem respeito à segunda vinda de Jesus, tá bom? E sempre começamos nosso estudo com as palavras de Cristo referentes ao objetivo das parábolas. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Já não estamos falando mais do tesouro, da semente, dos campos, agora estamos falando da segunda vinda de Jesus e quais parábolas dizem respeito à situação dos servos, tanto bons quanto maus, expectantes em relação à segunda vinda de Jesus. Então vejam, existe necessidade de nós sabermos que tempo estamos vivendo, quão perto, quão longe estamos. Existe do ponto de vista saudável. Não podemos estar o tempo todo antenados com as notícias que confundem alguns e podem inclusive nos confundir. Então, que coisas ocultas desde a fundação do mundo existem em relação à segunda vinda de Jesus? Nós vamos entender as lições espirituais dessa parábola, tá bom? Então, quais são as 4 parábolas que estamos estudando? Semana passada, o ladrão da noite, figura ilustrativa da segunda vinda de Jesus, o servo fiel e prudente em comparação com o servo mau. Hoje, a parábola das 10 virgens, semana que vem nós estudaremos, e a parábola dos talentos, tá bom? Então, essas parábolas são para o povo de Deus. Então, hoje veremos o que podemos aprender com os dois servos. Tá bom? Vamos só lembrar rapidamente quais são as palavras de Cristo em relação ao contexto por que Jesus contou essas parábolas que estão em Mateus 24. Você se lembra que no capítulo 24, versículos 1 a 3, Jesus diz o seguinte: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, né? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e em que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Então, a resposta que Jesus vai dar não é para as multidões, não é para os gentios, é para os seus discípulos, tá bom? Nessa perspectiva, quem está nos ouvindo, temos a certeza de que já é discípulo de Cristo, porque quer seguir o mestre que deu a vida por ele. Nessa perspectiva, essa parábola é para você, ok? Vamos entender então e relembrar de que Jesus está advertindo repetidamente sobre a vigilância e sobre a existência de dois grupos, um que permanece alerta e outro que permanece distraído, confundido ou preso às suas atividades rotineiras de um mundo difícil, tá bom? Então, vejamos
o texto do versículo 43. Jesus dizendo: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É uma atitude, de fato, lógica. Porém, há vários motivos, e já citamos alguns deles, né, para Jesus não revelar à humanidade o dia que Jesus voltaria. Ok? E Deus tem propósitos para isso, e sabemos muito bem. Se tem pessoas que, sem saber o dia em que Jesus volta, ficam antenadas com os eventos, as bestas, os papas, o que for, imagina quando souberem o dia da segunda vinda. Utilizarão de forma equivocada esse conhecimento. Ok? O que diz o versículo 50? Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, é conveniente para os filhos de Deus e mais para os ímpios não sabermos o dia do retorno de Jesus, ok? É sábio, é soberano, é providencial de Deus ter tomado essa decisão. Até porque sempre nos lembramos, né? Jesus pode voltar o dia em que nós formos chamados ao descanso. Voltar para nós, entre aspas. Então, Jesus começa a dar detalhes da resposta aos eventos e quando será o fim, né? Aos seus discípulos através destas parábolas que nós já mencionamos. Esta parábola, ela é mencionada também em Lucas 12. E vale a pena a gente, e nós vamos fazer a leitura das duas parábolas, porque muitos estudiosos entendem de que Jesus tenha contado a mesma parábola duas vezes, pela maneira, pelas palavras e pelo contexto, principalmente, da, da narrativa, tá bom? Em dois momentos. Então vamos começar com a leitura de Lucas. Lucas 12, 37 em diante se encontra a parábola dos dois servos, servo mau e servo bom. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. A vigilância é a ênfase do contexto prévio quando Jesus vai contar a parábola. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, não adianta nós querermos, esse vai ser o último Papa, não vai ser, já está se cumprindo tal simbologia, se ele vem dessa origem, ele é o Papa do fim do mundo, ele é negro, ele é branco, ele é da linha esquerda, progressista, conservador, ultraconservador. Por mais acertada e saudavelmente falando que seja nossa análise, nós não saberemos, mesmo assim, porque virá de maneira repentina. Lembrando que semana que vem nós vamos ver a parábola das 10 virgens. Todas dormiremos, ok? Isso já diz muito. Isso não quer dizer que nós não estejamos vigilantes, tá bom? Então, Deus trabalha com esse equilíbrio. Versículo 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Então, o que Jesus está dizendo é para os seus discípulos. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Como ele está falando para os seus discípulos, e eles trabalham na vinha, e os discípulos, desde que ele veio até o final dos dias, e eles, dentro da vinha, têm outros servos para os quais eles são é, líderes, na figura de um mordomo, né? Então vejam que aqui já tem uma questão do alimento. O alimento é compartilhado
por homens para homens, homens usados por Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, aqui já há uma mensagem para aqueles que temos o privilégio de compartilharmos o pão dentro da igreja, com a nossa família e até mesmo com aqueles que não conhecem Jesus ainda. Então, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, é uma constância, tá bom? E lembre-se, né? Quem estuda, quem se relaciona com Deus através da palavra é o primeiro beneficiado. E aquele que recebe esse compartilhamento é o segundo beneficiado. E ele pode replicar o mesmo exemplo, né? Quando o discípulo do seu discípulo fizer um discípulo, você terá a alegria de dizer que você foi dirigido por Deus. E se você não for ver esse resultado, não for visível para você, não há nenhum problema também, porque lá no céu você terá surpresas, tá bom? De pessoas que, com sua ajuda, seu exemplo, você tocou o coração de várias pessoas. Então, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. A figura de quem administra pouco será colocado para administrar mais. Ok? Agora existe o outro lado, o lado do servo mau. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, aqui parece que nós estamos vendo algumas palavras simbólicas, né? Por exemplo, eh, comer e beber no aspecto de lembra-se dos dias de Noé, não há problema em comer e beber. O problema está em que a gente viva para fazer isso. E a questão da gente ficar bêbado, embriagado, com filosofias, com o pensamento próprio, com o coração enganoso, com os eventos que estão à luz do dia se renovando, confundindo a muitos, ok? Então, quem não está vigiando em comunhão com Deus, rapidamente será tomado por esses enganos que estão a cada dia esperando para nós nos colocar em situações de engano. Então virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açotes. Aqui, dentre todos os contextos, né, a palavra que Jesus usa, açoites, vai se traduzir em outra, em Mateus 24, como ranger de dentes. Por isso, e pela maneira como um servo, um mesmo servo, é colocado de bom e é transferido para a mão, aqui em Lucas 12 não aparecem dois servos, aparece um que pode chegar a ter um pensamento dizendo, né, o meu senhor demora, tá bom? Então é um servo que tem duas atitudes. Vamos comparar esses detalhes também em Mateus 24. Ok? Então, qual é o público-alvo desta narrativa, desta parábola? São os filhos de Deus, os discípulos. Jesus repetidamente está mostrando que existem dois grupos de pessoas: joio e trigo, servo bom, servo mau. Então, não estamos. Jesus é que repete, né? Não, nós não estamos repetindo porque queremos dar ênfase. A ênfase foi dada por Jesus. Então, o ponto central da questão é que Jesus deseja que estejamos atentos, alertas, apercebidos, acordados espiritualmente, tá bom? Então, vamos ler a parábola agora que se encontra em Mateus 24, que acredita-se que tenha sido em outro momento. Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Sempre há detalhes que se acrescentam aqui, né?
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. A constância de cuidar dos demais servos, de transmitir com a sua boa administração o sustento para todos. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A parábola continua, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não serão açoites, será uma situação desesperadora para esse servo mau. Ranger de dentes. Então, um servo é bom, ajuda os seus conservos, e o outro espanca, trata mal, não provê o sustento, fica embriagado. Vocês percebem que o tempo todo aparecem dois grupos? 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Na parábola dos talentos, aqueles que multiplicam seus dons, seus talentos, e aquele que não, um servo que não multiplica, guarda para si. Essa ênfase da separação de dois grupos é tão repetitiva que nós não podemos dizer que nós não entendemos, de tanto que estamos repetindo, porque Jesus está repetindo. Então, qual é a ênfase? Não haverá meio termo. Não haverá aqueles que dizem ser cristãos, religiosos, mas não são, no fundo do seu coração não são. N- Não haverá espaço para os mornos, não haverá espaço para o meio termo. Então, ou estamos vigiando, ou estamos dormindo, ou estamos multiplicando nossos dons, ou estamos parados, esperando que outras pessoas nos alimentem. Ou estamos estudando, esquadrinhando e aprendendo, ou estamos fazendo leitura simples da nossa Bíblia. Ou estamos dependendo dos outros para irmos para a igreja, para lermos a Bíblia, estamos esperando que alguém nos convide, nos insista, nos chame, nos dê o papinha espiritual, ou estamos nós gerando nosso próprio alimento e compartilhando isso para os outros. Então, na segunda vinda de Jesus só haverão cabritos ou ovelhas. E a grande questão que a gente sempre repete, né? Em qual grupo nós estamos? Nós achamos e acreditamos que estamos no grupo dos bons? Então, o assunto das parábolas é muito sério. Desde o início, a gente vem repetindo, né? Aquela frase de efeito. Se nós acharmos que somos o trigo, talvez enganados estejamos no grupo que, embora tenhamos sido chamados primeiros, nós não entraremos no reino dos céus. Porém, se nós, pela ação do Espírito Santo e não por raciocínio lógico, né? Nós entendermos que estamos no grupo do joio, existe esperança para nós, porque ainda existe graça para o perdão, arrependimento e para multiplicar os nossos dons e talentos. O tempo em que nós vivemos é provavelmente a última geração, e se não for, será a penúltima, da maneira como nós estamos vendo o cumprimento das profecias. Então, por isso da importância de compreendermos as parábolas relacionadas à segunda vinda de Jesus. Então, Jesus está misturando nestas 4 parábolas a essência do que ele quer transmitir para seu povo. Uma a cada uma ele está acrescentando detalhes. E é intrigante que Jesus vai deixar os detalhes mais importantes para as 2 últimas parábolas. E aqui já está o convite. Não percam a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, tá bom? Avancemos com os textos. Virá, repetindo o texto, tá? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. O noivo chega na madrugada, todas estão dormindo. É, muitos dirão, sempre existiu guerra, sempre existiram sinais. Ah, agora Jesus não volta mesmo, todo mundo já errou.
Já passou o Papa Negro, ele já foi argentino, ele já foi americano, agora tem tal situação, agora estamos falando em prosperidade, a crise parece que passou, então o meu Senhor tarda em vir. Engano. Então, o ladrão vem no dia menos esperado, ok? Semana passada nós estudamos isso. Nós sabemos pela profecia da estátua de Daniel 2 que estamos nos pés, na ponta, né, dos dedos, nas unhas dos pés, antes de Jesus voltar. Então, qual será o fim do grupo infiel? Vejamos. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, que acontecerá? Haverá ranger de dentes. O destino é definido desde a fundação do mundo. Sabemos que estamos usando parábolas que revelam mistérios desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo já está revelado o fim dos ímpios e dos infiéis. É, em que situação uma pessoa consegue ranger os dentes? Em que situação a gente pode descrever de terrível angústia? Então, quando nós olhamos para a realidade em que nós vivemos, né, podemos também dizer, quando nós limos a Apocalipse 3, falando da igreja de Laodiceia, que Jesus conhece a sua igreja, né, melhor do que ela mesma. Jesus sabe que tipo de filhos ele tem, tanto dentro como fora do rebanho. Jesus sabe que nós falamos eu vou, mas no final nós não vamos. Ele sabe que alguns dizem não vou, mas arrependidos depois vão. Ele conhece nossa mornidão, miséria, desnudez e outras características laodiceanas. Então, dentro do próprio povo de Deus haverão somente dois grupos: aqueles que farão reserva de azeite e aqueles que não farão. Então, essas parábolas, elas são dadas para que o seu povo compreenda a mensagem de Jesus. Mas eu vos digo, Mateus 8, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Na figura de quê? Dos últimos serão os primeiros, né? Os estrangeiros, os gentios. Porque tem mais pessoas naquele rebanho do que nas nossas fileiras, dentro dos que vão se salvar. Até porque o nosso povo é muito pequeno, né? Um povo muito pequeno e feliz, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos agora falar dessa situação. Em que momento uma pessoa vai ranger os dentes? Nervosismo, estresse, angústia, parece que sabia que isso ia acontecer e tomou a decisão equivocada. E então já é tarde demais. O pior dos enganos é quando uma pessoa se engana a si mesma. Ela diz: Não, ainda posso curtir o mundo, cumprir os meus planos, eu quero me casar, eu quero me tornar pai, mãe, avó, e não há problema nenhum com tudo isso que eu estou citando. Novamente, né? Não há problema nenhum. O problema é que esses planos nos levem a perder de vista que Jesus já está a caminho de vir. Seja vindo de fato, ou seja, que a minha vida passageira venha a ter um fim. Então, o autoengano pode se manifestar da maneira como a gente vem dizendo. Eu acho que sou trigo, mas não sou. Eu acho que estou me preparando, mas não estou me preparando. Eu acho que já estou preparado, mas não estou. Achamos que estamos no caminho certo, mas na verdade estamos confusos. Achamos que estamos querendo voltar para a igreja, mas estamos só amaciando o nosso ego, querendo dizer, preciso fazer algo bom, porque as coisas estão dando errado aqui, porque eu acho que até Deus está me castigando, está me dando um jeito. Qualquer interpretação, raciocínio humano que leva a uma atitude para uma motivação equivocada, até mesmo a se aproximar de Deus, é um engano, né? E
Qual engano é o pior daquele que nós achamos que somos uma coisa quando somos outra? E no tempo em que eu dava aula na faculdade, eu aproveitava, né, para levar um pouco de mensagem, um pouco de moralidade, um pouco de interpretação dos Dez Mandamentos. E eu explorava essa situação muito prática, né, de quando um aluno é tentado a colar, a não estudar, fazer o trabalho nas costas do outro, do colega, o outro faz por ele. E eu citava esse exemplo, né? O pior engano é o autoengano. Ele não está enganando o professor, não está enganando ao diretor, não está enganando ao pai, à mãe que está bancando, né, a mensalidade do aluno, ele está se enganando. No futuro, ele vai colher os frutos de uma má formação ineficiente ou fraca, de maneira que depois será difícil voltar no tempo, refazer o curso e quantas pessoas, né? Mesmo com um diploma, tem dificuldade de conseguir um emprego, de se sustentar no emprego, porque estão colhendo os frutos de algo que eles decidiram se enganar, enganar o professor. Achavam que estavam enganando o professor, mas não entendiam que estavam se enganando a si mesmos, né? E aqueles que, pela ação do Espírito Santo, não estão se enganando a si mesmos, né? Estamos nós ajudando os outros a sair do engano? Estamos comprometidos com a missão enquanto ele não vem? Lembre-se, na parábola existe um servo que tem e administra outros servos. Ele é líder. Então está falando para nós. Estamos ajudando aos outros na sua formação, na conservação dos membros da família, da nossa primeira família, né? Nossa casinha, depois da igreja, do corpo de Cristo, na nossa vida pessoal, familiar e coletiva dentro da igreja. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O castigo é também repetido de diversas maneiras em todas as parábolas que nós já vimos. Os dois grupos repetidamente aparecem. E o castigo é o mesmo: fogo, ranger de dentes, açoites, destruição, destruição final. E estando cheia, estamos falando da parábola da rede, né? A puxam para a praia e, assentando-se, acompanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ninguém poderá dizer, não sabíamos. Foi uma escolha, e será uma escolha. Então, vamos adiante, versículo 13, Mateus 23. Mas, agora vamos iniciar com palavras muito duras de Jesus, como Deus avalia os servos maus no tempo dele, interpretados pelos líderes religiosos, os fariseus, os judeus, os sacerdotes, tá bom? Então, num contexto prévio, ele vai falar para eles, mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Isso vai um pouco além, né? Tem muito ímpio, tem muito ateu que tem uma atitude melhor e exemplar em comparação de muitos religiosos que estão espalhando, que estão atrapalhando, que estão sendo pedra de tropeço para aqueles crentes, tá bom? Então vejam a realidade de que é uma vergonha para o evangelho quando um cristão impede para os outros se prepararem, são hipócritas, mentirosos, vivem em pecado, se aproveitam da figura pública, da figura é, de boa aparência, da figura de que alguém que fala bem, alguém que tem um carisma, alguém que para o quê? Para se aproximar de jovens,
tirar dinheiro, a se aproximar de crianças. A gente não vai falar das coisas terríveis que podem acontecer e estão ocorrendo em algumas igrejas, né? Porque a religião é um lugar muito propício para que pessoas doentes se escondam e, de forma hipócrita, façam coisas terríveis com aparência de engano, tá bom? Estamos falando de coisas terríveis mesmo, né? Estupros, é, com adolescentes, crianças, líderes, e aí estou falando de todas as igrejas, inclusive as nossas, né? Um ancião da igreja que pode pregar na igreja, mas ele bate a esposa em casa. Ele fala sobre educação da família, sabe, fala sobre valores, mas ele bate os filhos em casa, né? Maus tratos. E, enfim, tantas coisas, né? Então, como consideravam essas pessoas a Jesus? Ele, as multidões, né, iam atrás de Jesus pelo benefício. Ele multiplicou os pães e os peixes, então eles buscavam as pessoas pelo benefício. Então, eles receberam uma noite o alimento da tarde, da noite, e no dia seguinte já estavam logo cedo de manhã querendo receber o café da manhã, né? Quantas pessoas vão atrás dos milagres apenas pela cura, pela teoria da prosperidade, pelo retorno, né? Pelo amor, que supostamente será trazido de volta, só porque existe uma promessa, né, nesse tipo de igrejas. Então, esse tipo de religiosos se aproveitam dessa necessidade e da motivação equivocada das pessoas, tá bom? Como são as mensagens de hoje pregadas nessas igrejas? De autoajuda, assuntos que as pessoas querem ouvir, que é menos perturbador ou menos incômodo para aqueles que estão ouvindo, mensagens mamão com açúcar, né? Às vezes nem o arroz com feijão, muito argumento, muito palavreado, sem Bíblia, né? Quantas pessoas dizem falar a respeito da Bíblia e muitas igrejas dizem acreditar na Bíblia, mas nas suas mensagens apenas aparece um versículo da Bíblia e a pessoa especula e comenta horas e horas a respeito da aplicação, né? Então, Jesus vai continuar e vai ser muito duro com eles. Ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, perdão, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Quem sofre mais? Aquele que conhece mais. O juízo de Deus é justo. Então, quem sabendo de Bíblia, de religião, e se usou ao seu favor, ele receberá um castigo maior. É numa perspectiva de que estamos falando do fogo, né, que durará enquanto o pecado existir. Ele vai queimar por mais tempo até que o pecado se consuma, tá bom? Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. É, e esses escribas existem hoje em diversas circunstâncias e com diferentes roupagens. Não vamos dar o nome porque nós não conhecemos a motivação de cada um deles, mas pelos frutos nós já podemos inferir de que há muitas pessoas que são com o mesmo espírito desses fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. As advertências a esses homens, a essa atitude,
dadas por Jesus são muito duras, são muito verdadeiras e são muito diretas. E como estão hoje os líderes das nossas igrejas? Por isso, Jesus mesmo nos aconselhou: não podemos colocar nossa total confiança em seres humanos. É melhor confiar em Deus em primeiro lugar do que nos seres humanos. Ok? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois Jesus não para, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Que situação terrível, né? Quantas pessoas vivem uma realidade dupla, que desde cedo, né? E a gente sabe de que quando alguém trabalha com, vamos dar um exemplo, né? Um médico, de tanto fazer cirurgia, ele não tem nenhuma dificuldade, a mão dele não treme quando ele vai fazer uma cirurgia, isso tem um lado bom. O lado ruim é que ele não tem a mesma sensibilidade que ele teve quando ele iniciou o curso de medicina, né? Primeiro ele era todo delicado, com muito cuidado, ele é impressionado pela ferida, pelo sangue, etc. Com o tempo ele ganha prática e ele exerce a medicina com mais segurança. Quando nós falamos de profissionais da teologia, muitos podem manipular ao seu favor os textos e fazer desse trabalho de tanto falar de Bíblia, e tanto falar de Bíblia, e tanto, o conhecimento já está aqui e eles podem bem dar sermões muito belos, muito bons, inclusive profundos, sem mesmo ter orado, às vezes, né? Então estamos dizendo de que não podemos correr o risco de, como líderes de igreja, estando em contato com a palavra de Deus, menosprezar a ação do Espírito Santo ao nós pregarmos a palavra, passarmos a lição, darmos um estudo bíblico. Devemos sempre depender de Deus para que possamos ser apenas instrumentos nas mãos dele e não depender das nossas próprias forças, habilidades, ok? Isso é para todos, né? Porque todos nós conhecemos um pouco a palavra de Deus nessa perspectiva. Então, estamos já terminando o nosso estudo, precisamos estar alertas, precisamos permanecer vigilantes. Já ouvi algumas pessoas, né, dizendo que terão a eternidade para descansar, porque hoje trabalham muito e porque não há como parar no nosso dia a dia, né? As coisas da igreja, coisas da família, desafios e lutas. Mas acho que o que a parábola está dizendo, e na parábola dos talentos vamos falar mais sobre isso, tá? Na verdade, nós precisamos estar em movimento constante, sempre fazendo algo por alguém, sempre ajudando a preparar uma mensagem, ajudar na igreja, ajudando a nossa família, ajudando aqueles que não são crentes, não ajudando para receber algo em troca, né? Porque assim o Senhor nos dirá, né? Você foi fiel no pouco, eu lhe darei muito para administrar. Então é como se isso fosse uma espécie de promoção divina, né? Entre aspas. Quando, imagine, você poderá contar sobre a graça de Cristo para alguns planetas, né? De seres que não conhecem o que é a graça. E você será um embaixador desse evangelho pela eternidade. Então, quando cumprimos nosso dever com fidelidade, além da alegria de ter a tarefa cumprida, recebemos do Senhor a incumbência de fazer mais por Ele. E isso vai se prolongar pela eternidade. Então, os servos fiéis, eles são honrados com mais trabalho. Se você acha que você está trabalhando muito, não se preocupe, que Deus vai renovar as suas forças com o seu poder. E você não desanime, se você vai ter alguns contratempos nesse caminho. Então, mas lembre-se, né, mesmo ativos, mesmo
trabalhando, nós dormiremos como as 10 virgens que, esperando ao noivo, também descansaram. O que deve ser feito, então, naquela parábola, adiantando um pouco, né? Temos que usar o azeite que foi levado numa vasilha que está na reserva, retirar o fio, né? Onde se acende na lâmpada o fogo, colocar o azeite em reserva e voltar a acender a luz. Então, nós vamos falar dessa simbologia na semana que vem. Um detalhe é que as insensatas, as que não foram prudentes, elas acharam de que talvez levar azeite em reserva não ficaria legal, teriam muitos objetos para levar, carregar na mão, visivelmente não ficaria bacana para um momento de festa, teria mais peso para levar. Quantos argumentos lógicos apenas, né? Enquanto as prudentes, prevendo que o noivo poderia demorar, e nós, com antecedência, estamos dizendo de que Jesus vai demorar, nós precisamos o quê? Da prudência da história que traz para nós como legado. Prudência em quê? Em fazer reserva. Todas tinham azeite, todas receberam o Espírito Santo, todas eram da igreja do corpo de Cristo. Isso é intrigante, tá bom? Então, a única diferença entre esses dois grupos é a reserva. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Como será a nossa atitude enquanto o noivo não vem? Dormiremos? Estaremos trabalhando, multiplicando nossos dons? A mensagem é para estarmos alertas. Enquanto Jesus não volta, precisamos trabalhar. O empregado leal é aquele que, quando o chefe retorna, ele está desempenhando suas tarefas corretamente. Precisamos estar sempre prontos e vivermos conforme a vontade de Deus. A melhor maneira de mantermos a nossa fé viva é trabalhando pelo Senhor. Jesus entregou sua vida por nós, por você e por mim. O que nós faremos por Ele? Não em troca, e sim em agradecimento e reconhecimento. Então, Jesus nos lembra que mesmo que pareça que Deus está demorando, e esse é o motivo para nós não relaxarmos com as nossas responsabilidades. A parábola nos alerta sobre os perigos de sermos descuidados ou negligentes com o nosso compromisso diante de Deus. Quantas pessoas, tristemente, eu ouvi falar, né, nos grupos de comissão de igreja, esse ano eu vou tirar um ano sabático, esse ano eu não vou assumir nenhum ministério, nenhuma responsabilidade, nenhum cargo, e eles vão alegar motivos justos, né? Não foram, trabalharam arduamente, talvez não foram reconhecidos, ou não viram os frutos acontecendo. A parábola ensina que devemos estar sempre preparando-nos para receber a Cristo a qualquer momento. Deus nos deu habilidades e responsabilidades e por isso devemos usar os nossos talentos da maneira sábia. A vida cristã é um compromisso que vai além de estar na comissão, um compromisso com o pastor, um compromisso com o nosso grupo de estudos, é um compromisso com Deus, ok? Então, nós terminamos nosso estudo dizendo de que Deus é maravilhoso e em tempos de demora, Ele tem palavras oportunas para estarmos vigilantes e atividades que nós podemos fazer enquanto Ele não vem. Você é convidado para continuar com o estudo dessa série, dentro de uma série, né, das parábolas referentes à volta de Jesus, e na semana que vem nós estudaremos a parábola das 10 virgens. Que Deus nos abençoe para que nós não estejamos dormindo e para que, mesmo que os eventos que estão ocorrendo lá fora sejam motivos para a gente despertar, para a gente acordar, porque o Espírito Santo está ali, né? Jesus está à porta batendo no nosso coração. Vamos abrir a porta? Vamos permitir que Ele seja nosso Senhor. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai,
Mais uma vez agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio. Obrigado porque ao compartilharmos a palavra, ao ouvirmos, Senhor, estamos sempre atentos. Estamos atentos às tuas mensagens que são oportunas para cada momento e etapa da nossa vida. Senhor, sabemos também que as dificuldades, os problemas nos ajudam a dependermos mais do Senhor. Sabemos que os eventos que estão à luz do dia, as profecias se cumprindo, também nos são motivo de estarmos atentos e apercebidos do tempo que vivemos. E agradecemos porque as profecias são uma luz que ilumina o caminho da tua igreja. Abençoe, ó Deus, nossas decisões diárias, para que o peso do que é eterno seja muito maior daquele peso das questões materiais. Te agradecemos por tudo, te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém.